Muito boa tarde e bem-vindos ao evento da APD Portugal, os desafios do e-commerce. A situação da pandemia teve um impacto profundo na atividade das empresas e transferiu para os gestores um conjunto de desafios que vão desde a gestão imediata das necessidades à aceleração exponencial da implementação tecnológica para protegerem os seus negócios e enfrentarem os desafios futuros. Seja qual for o ritmo de recuperação da economia, ainda durante o Covid ou pós-Covid, as empresas têm de se preparar antecipadamente e estarem estruturadas para reagir e se adaptarem rapidamente. Estamos numa nova realidade e, por este motivo, a APD Portugal reuniu as entidades mais conotadas do e-commerce para debater as temáticas essenciais, transferir conhecimento, formação e informação às empresas e seus gestores. As empresas que anteriormente descartavam as vendas online estão agora a acelerar a sua entrada nos canais digitais a um ritmo nunca antes imaginado. Quero agradecer às empresas interlocutoras terem aceito este convite e tornarem este evento uma realidade única. Temos cerca de 300 inscrições no evento, que eu acho que é um sucesso. São elas o ICEP, Portugal Global, HRX Portugal, a Oracle, a Atrevia, a Cibes, a DHL. Hoje será um evento com todos os oradores, mas cada um destes temas será apresentado em formato duplo, no total de 3 sessões até o início de junho, onde cada tema será aprofundado e os oradores poderão esclarecer as questões mais pertinentes que os nossos espectadores queiram apresentarem. Vou passar a palavra ao professor Luís Antunes, catedrático da Universidade do Porto, ainda associado da APD com a Tech Privacy e membro da CNPD, que vai ser o moderador desta sessão e fechará o evento. Muito obrigado e uma boa sessão. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutora Dália. Obrigado pelo convite à APD. É um prazer mais uma vez colaborar com a APD e principalmente numa altura em que estamos todos, ou muitos de nós estamos confinados e que o país, de certa forma, parou durante os últimos meses. Acho que esta iniciativa é louvável, o tema é mais do que pertinente, acho que é importantíssimo por todos aumentarmos o awareness da nossa indústria, das organizações, que o digital pode ser uma solução. E é um prazer redobrado o moderar este debate, sendo que a APD conseguiu reunir aqui um painel que literalmente é um painel de luxo, em que cada um dos intervenientes é uma peça-chave nesta nova realidade que as empresas procuram, que é como é que conseguem transpor, como é que conseguem fazer a aceleração da transformação digital e aderir à parte do e-commerce. Portanto, eu vou tentar não demorar muito tempo a apresentar as pessoas. Hoje temos bastantes pessoas dentro do painel, combinamos isso antes. Portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra ao Dr. Eduardo Henriques, é o Diretor de Comunicação da ICEP, e, portanto, víamos aqui as iniciativas que a ICEP tem neste momento, e que já são algumas, e o tipo de apoio que pode dar nesta altura a estas empresas que querem apostar na transformação digital. Dr. Eduardo Henriques, tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à APD o convite que nos fez e gostava de começar exatamente por vos falar daquilo que é, em termos muito globais, a importância do e-commerce e depois falar um pouco mais da ICEP. A ICEP, como sabem, é uma organização que tem uma vocação, ou uma dupla vocação, que é uma vocação de captação de investimento estrangeiro para Portugal e também de promoção das exportações. E, portanto, esta ideia e esta lógica de promoção do e-commerce é, sobretudo, uma lógica de promover as nossas exportações através deste canal, que é o canal digital. Então, dentro deste quadro, nós definimos um conjunto de iniciativas que têm a ver com este propósito, que é o de apoiar as empresas portuguesas no seu processo de internacionalização através do canal online. Tendo em conta que muitas empresas portuguesas têm algumas dificuldades em chegar aos mercados internacionais, claramente este é um canal que pode ser um canal alternativo e mais fácil, em muitos aspectos, de chegar aos mercados internacionais. E, portanto, o programa que nós definimos é um programa holístico, é um programa amplo de iniciativas que visam tocar
quantos mais aspectos relacionados com o comércio online, melhor. E tem estes objetivos que eu aqui menciono. Aumentar o número de empresas utilizadoras do comércio eletrónico, aumentar as exportações e a diversificação de mercados das empresas portuguesas, melhorar o acesso aos incentivos e os apoios comunitários para o comércio internacional online e aumentar a visibilidade da oferta portuguesa. Dentro deste programa, nós temos um conjunto variado de iniciativas muito particulares que têm a ver com a capacitação das empresas, a informação das empresas, um serviço de consultoria, um acelerador de exportações online, um pacote de incentivos públicos para a área do online, um projeto de agregador da oferta nacional e o desenvolvimento de parcerias. Rapidamente, e para que tenham uma ideia daquilo que estamos a desenvolver, a área da capacitação é a área que nós detectamos como uma das críticas nesta questão do online para as empresas portuguesas. Porquê? Porque há todo um trabalho de preparação que as empresas devem ter e é aí que nós procuramos ajudar. E então temos desenvolvido um conjunto de ações, conferências, seminários, encontros com marketplaces, encontros dedicados e orientados a mercados muito concretos, um pouco por todo o mundo, mas também workshops muito vocacionados para o entendimento daquilo que são as ferramentas do e-commerce. E, portanto, são seminários ou workshops, perdão, de ferramentas de inteligência competitiva que procuram dar todos os meandros, ou explorar todos os meandros daquilo que é o e-commerce, mas também temos vários cursos online dedicados ao e-commerce e aos seus vários aspectos. E, portanto, é um pacote integrado nesta área da capacitação. Depois, na área da informação, que é outra que estamos a procurar desenvolver ao máximo, é desenvolver um conjunto de iniciativas que procurem dar às empresas o máximo de informação possível sobre os mercados. Porque uma coisa é, de facto, vender no mercado online em termos nacionais, outra coisa muito diferente, mais complexa, com muito mais variáveis, com muito mais intervenientes, com muito mais nuances, é vender no mercado internacional. E, portanto, é nesse sentido que nós procuramos dar aqui um pacote de informação mais abrangente possível para que as empresas possam ter e possam tocar os vários mercados da melhor maneira. E, portanto, temos aqui estas áreas que desenvolvemos e o pacote de informação que desenvolvemos nos últimos meses. Por outro lado, outra coisa que nós detectamos junto das empresas portuguesas é que muitas vezes há alguma dificuldade em definir uma estratégia online, logo para começar. E, portanto, nós procuramos ajudar. Esta é uma ferramenta que está disponível há muito pouco tempo, que é a ferramenta de diagnóstico digital e também uma ferramenta que permite às empresas, com base num inquérito relativamente profundo, depois definir também um plano de ação digital e também um processo de otimização digital, porque todos estes componentes são essenciais para ser bem sucedido num processo de internacionalização online. Eu aqui passaria talvez um pouco este tema, mas só para terem uma ligeira noção, é um instrumento que nós criámos no sentido de primeiro as empresas fazerem um autodiagnóstico para que posteriormente um consultor nosso possa ajudá-los a desenvolver e a construir uma estratégia online. Porque, obviamente, as empresas nem todas estão no mesmo estado de desenvolvimento, nem todas têm as mesmas capacidades, nem todas podem chegar a todos os mercados da mesma forma e em todas as áreas. E, portanto, o objetivo é, obviamente, criar aqui uma base, pelo menos, mais firme para que as empresas possam ir com mais confiança para um mercado online internacional. Eu passaria rapidamente este ponto, até porque podemos desenvolver mais à frente. Nós também temos um serviço de consultoria que é muito personalizado e, portanto, nós já lançámos uma call a várias empresas portuguesas que trabalharam connosco. Nós tivemos cerca de 40 que trabalharam connosco nesta área, em que nós, com o nosso consultor, acompanhamos de A a Z todo o processo de internacionalização da empresa online. E, portanto, nesta área, nós também desenvolvemos 3 modelos de consultoria onde as empresas poderão entrar, digamos assim, em diferentes estádios para poderem avançar para um processo de internacionalização online. Outro aspecto que estamos a desenvolver é uma área dedicada no nosso site Portugal Exporta exclusivamente ao e-commerce e que nos vai permitir, esta área acaba de ser lançada, vai permitir o acompanhamento e o coaching digital sobre o comércio online
desde o diagnóstico até à definição de um plano de ações, e inclui também um recomendador de marketplaces. Um outro aspecto importante que é a ICEP, que lidera, embora seja um organismo intermédio neste aspecto, mas a ICEP é um organismo fundamental na definição da Estratégia Nacional de Incentivos para a Internacionalização das Pequenas e Médias Empresas online. E há um conjunto de incentivos que foram disponibilizados. Este é a última candidatura que fechou no final do mês a meados do mês de abril, em que se candidataram 166 empresas portuguesas e que disponibilizou, enfim, que há um investimento total submetido em candidaturas de 63 milhões de euros. É um bom começo, é um incentivo específico para as empresas PMEs que se pretendam estabelecer nos canais online e, de facto, é uma boa via para terem um apoio concreto para a sua internacionalização online. Porquê? Porque, de facto, nós constatamos que é fundamental que as empresas sejam apoiadas, porque não é barato este processo de internacionalização online. Depois podemos discutir mais este assunto em profundidade. Este é um outro aviso que ainda está em vigor, que é um aviso um pouco mais genérico, mas que inclui também um capítulo dedicado à presença online e que também tem apoios para as empresas portuguesas que se queiram internacionalizar por esta via. Só para também terem uma noção, quais são os critérios, quais são as despesas elegíveis, eu depois posso partilhar esta apresentação convosco, em que tem a medida exata daquilo que está, primeiro, os critérios de elegibilidade para terem acesso a estes apoios e, por outro lado, quais são as despesas que são elegíveis. Como veem, e veem aqui pelo lado direito, temos um conjunto muito variado de despesas que são elegíveis e que são fundamentais para um processo de internacionalização online, nomeadamente a criação da loja online, a inscrição em marketplaces, o CEO, a CA, o social media marketing, display advertising, enfim, um conjunto muito variado de despesas que podem ser integradas neste processo. Uma área que ainda está neste momento em desenvolvimento é a da criação de plataformas, digamos assim, de promoção de conjunto de empresas portuguesas em várias áreas de atividade. A ideia que nós temos é que é possível, outros países já o fizeram, construir lojas online, montras online de produtos portugueses e de empresas portuguesas que possam estar juntas num marketplace internacional ou em vários marketplaces internacionais. E, portanto, esta é uma ação que ainda não temos desenvolvida, mas que está também na calha para ser desenvolvida proximamente em alguns setores específicos da atividade portuguesa. Um aspecto que nós estamos a desenvolver também dentro deste programa é um conjunto de parcerias. E, de facto, as parcerias que estamos a desenvolver são potenciadoras da nossa atividade. E temos desenvolvido um conjunto muito variado de iniciativas com várias organizações, nomeadamente com o Norte Digital, em que apoiamos um conjunto muito variado de empresas, à volta de 50, com a Picaps, que é na área do calçado, em que apoiamos 15. Portanto, este é um aspecto que nós queremos valorizar e que estamos a incentivar permanentemente. Outro aspecto importante é a ação que estamos a desenvolver em permanência com os marketplaces internacionais. Ou seja, nós temos uma política muito concreta, muito, eu diria, consistente no tempo, porque há 1 ano e tal que estamos a desenvolver esta ação, de trazer a Portugal grandes marketplaces internacionais. E tivemos em Portugal, pela nossa mão, o Alibaba, o Tmall, o AliExpress, a Amazon, a GDCom. Vamos ter e vamos continuar a incentivar este tipo de iniciativas nas próximas semanas, e aliás eu queria-vos mostrar, infelizmente eu não estou a conseguir, não sei por que razão, passar todos os slides, mas só para também saberem, nós proximamente vamos ter, durante o mês de, não sei se estão a ver este slide, que é, exatamente, que são as próximas iniciativas, vamos abranger vários mercados. Vamos, só neste mês de maio, só para vocês também terem uma ligeira pincelada sobre aquilo que vai acontecer nos próximos tempos, são organizações da ICEP e são eventos concretos com marketplaces. Amanhã mesmo vamos ter um com um marketplace, é a primeira vez que ele vai estar em Portugal, através de um webinar, que é o Allegro. O Allegro é um marketplace polaco e é um dos mais importantes na Europa Central. E iremos ter várias iniciativas ao longo do mês.
nomeadamente, e em particular com o mercado dos Estados Unidos. Mas também, não se esqueçam, as ferramentas de inteligência competitiva, porque são ações que nós desenvolvemos muito em concreto, muito em hands-on, para que as empresas possam ser municiadas com todas as ferramentas necessárias para estar no online devidamente. E, portanto, eu encerraria com este ponto. Este caminho não é fácil, e nós temos alguma experiência de contacto com muitas empresas. É um processo complexo, é um processo que implica uma reestruturação interna muito importante dentro das empresas, muitas vezes, mas, portanto, há de facto, e aqui estão algumas das entidades que podem apoiar-vos nesse trabalho, que é um trabalho difícil, mas que tem retorno absolutamente interessante, importante e que pode ser uma alavanca muito boa para que as empresas melhorem o seu posicionamento e comecem a vender mais neste canal online. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Eduardo. Acabou por me responder a uma dúvida que na conversa pré-aceleração desta conferência eu tinha. Acho que é importante o ecossistema perceber que existe uma estratégia e que não é só pôr dinheiro em cima do problema, é colocar algum dinheiro e toda uma estratégia, um ecossistema de consultoria e de apoio neste caminho que é preciso fazer. É importante essa parte. Portanto, eu então pedi ao engenheiro Pedro Ferreira, que é o Senior Sales Manager da Oracle, se pudesse fazer a apresentação dele, na prática falar um bocado sobre a ampliação das receitas e canais e iniciativas digitais com base em toda a capacidade, toda a capacitação que a Oracle pode dar a este ecossistema. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer o convite da APD e também agradecer aos restantes participantes neste evento, neste primeiro evento. Como a doutora Dália já teve a oportunidade de referir, depois vão-se seguir sessões mais detalhadas. Hoje vamos só dar aqui um pouco do overview. A Oracle traz para aqui a experiência de uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado e que tem uma vasta experiência a endereçar todos os aspectos do canal digital, tanto do ponto de vista do e-commerce, mas também da parte das vendas, de apoio ao cliente e marketing, todas as vertentes que são necessárias ao negócio moderno. Portanto, só para partilhar convosco qual é a nossa missão, que está disponível também em todas as nossas formas de comunicação. Entrando agora no tema deste webinar. Nós vivíamos até ao início deste ano, até ao início de 2020, uma era de crescimento sem precedentes. Apesar da extensão das consequências da atual crise não serem ainda conhecidas, o impacto em diversos setores é já significativo e nós temos essas informações todos os dias. Não sei se estão a acompanhar a minha apresentação, se estão a conseguir ver no... Sim. Sim. Muito bem. Então, avançando. Claro que agora vivemos uma nova normalidade, por assim dizer, e tudo é imprevisível. Com as lojas tradicionais fechadas ou com restrições, com o teletrabalho, com o receio que existe crescente das multidões por parte de muitos clientes, esses mesmos clientes, mesmo aqueles que têm experiência online, socorreram-se dos sites de e-commerce, socorreram-se dos canais digitais, socorreram-se do serviço de apoio ao cliente digital, começaram a trocar o atendimento presencial pelo virtual. O comércio digital está assim a ganhar novos clientes, que anteriormente apenas compravam nos pontos de venda físico. Mesmo os clientes esporádicos dos canais digitais tornaram-se agora regulares e os anteriores clientes regulares começaram a aumentar o valor médio dos seus cabazes de compras. Agora, esta alteração não foi evolutiva, isto foi uma alteração disruptiva. O e-commerce já estava bem instalado, tinha os seus clientes, mas houve uma transformação profunda, como já tinha sido anteriormente indicado pelos números partilhados também pelo Eduardo Henriques. Estamos a assistir à massificação completa e total do e-commerce. Portanto, não são só os grandes negócios, mesmo os pequenos negócios, pequenos comerciantes, a loja da esquina já tem o seu serviço online, já aceita encomendas virtuais, já faz o takeaway, já faz a entrega porta a porta. Portanto, estamos numa altura em que todos os negócios têm que ter uma capacidade online. Claro que esta massificação do e-commerce, os clientes também se tornaram globais. O consumo já não conhece fronteiras, o que representa tanto um fator adicional de concorrência para os nossos negócios tradicionais, mas também um fator de oportunidade. E é assim que as nossas empresas devem encarar. Nós somos um país pequeno e esta abertura que se faz, esta massificação do e-commerce que está a atravessar todos os países, não deixa de ser uma grande oportunidade para nós podermos conquistar mercados. Até hoje em dia tínhamos alguma dificuldade em ter a presença, fruto de estarmos a investir nos canais tradicionais.
E as oportunidades não são apenas nas vendas dirigidas aos clientes individuais. Há aqui um grande crescimento também das vendas empresariais dos negócios B2B que estavam muito pouco explorados digitalmente. Empresas que anteriormente descartavam venda online estão agora a acelerar a sua entrada nos canais digitais. Nas primeiras semanas desta crise, desta pandemia, a prioridade dos consumidores foram essencialmente os bens de primeira necessidade, como os produtos alimentares. No entanto, é expectável, e os estudos realizados em março e abril já indicam que o consumo de outros bens segue a mesma tendência. Só, por exemplo, em Itália, em poucos dias, o crescimento foi de 81% do e-commerce, isto de acordo com um estudo publicado em março pela GDO Week. Portanto, acredito que os números em abril sejam já até superiores a isso. Claro que a atual situação exige às empresas ações imediatas para proteger os seus negócios. É necessário aprender, adaptar, só que agora já não existe uma variável que antes estava muito em cima da mesa, que era o tempo. Em que tempo é que vamos fazer isto? Quanto tempo vamos demorar a fazer? O tempo agora já não existe. A transformação digital de que muito se falava e que se discutia passou a ser agora a prioridade número 1. Claro que temos aqui uma vantagem. O panorama tecnológico existente aos dias de hoje permite, no entanto, reagir e adaptar muito mais rapidamente e de uma forma mais acessível do que em qualquer período anterior da nossa história. E porquê isto? Porque temos aos dias de hoje a disponibilidade por muitas empresas de soluções em modelos de software as a service, o vulgar cloud, que permite num curto espaço de tempo ter a presença online relevante com todas as capacidades, como o marketing digital, o merchandising, o e-commerce, a gestão financeira, o serviço ao cliente, a um negócio moderno, isto tudo de uma forma elástica que permite endereçar qualquer crescimento do negócio dessas empresas. E sem ter as restrições à entrada, os avultados investimentos iniciais que eram tipicamente necessários quando falávamos destas transformações há 5, 10 anos atrás. Portanto, isto é uma nova realidade. Seja qual for o ritmo da recuperação da economia que vamos assistir daqui para a frente, as empresas têm que planear e executar o avanço, o futuro, e estarem preparadas para agir e adaptarem-se rapidamente, tendo em vista a flexibilidade, abordagens agile, com modelos de negócio assentes, principalmente nos dados, que permitam entregar experiências personalizadas aos novos clientes e dando-lhes a possibilidade de comprar os seus produtos de qualquer canal que preferirem. Para a vossa referência, apresento aqui um mapa de capacidades a considerar na construção da nova abordagem digital, das vendas, do e-commerce, marketing, desde a parte da aquisição dos clientes ao teste e personalização dos conteúdos, programas de loyalty, enfim, tudo o que é necessário para uma experiência de e-commerce unificada. Aproveito também para partilhar convosco o nosso guia rápido para o Digital Commerce, a edição de 2020, podem descarregar deste link e, obviamente, estas apresentações ficarão disponíveis no final para todos os participantes poderem descarregar. É um breve guia, tem poucas páginas, mas toca essencialmente nos tópicos e aprofunda um bocadinho mais aquilo que eu estive aqui a avançar. Resta-me agradecer a todos pelo vosso tempo. Portanto, isto foi uma espécie de um teaser, de um aperitivo para a sessão de mais detalhe que iremos realizar posteriormente com a APD. Muito obrigado. Vou passar então ao próximo interlocutor, apresentador. Muito obrigado, Engenheiro Pedro Ferreira. Acho que foi esclarecedor daquilo, do potencial e da tecnologia que já existe e da agilidade com que podemos, de facto, montar este tipo de sistemas. Bem, agora passávamos para um enquadramento mais legal desta nova realidade de mercados digitais. E para nos falar sobre isso, tínhamos a doutora Ana Ferreira Neves, que é associada principal de IT e da área do Digital da Garrigues. Doutora Ana, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-la connosco. Muito obrigada, eu é que agradeço à APD a oportunidade de participar, fazer também aqui um pequeno enquadramento. A Garrigues, enquanto escritório de advogados, tem de facto uma equipa multidisciplinar dedicada à área do digital e é uma equipa presente em várias jurisdições e portanto, com a capacidade nas várias áreas de assessorar as empresas nestas matérias da área digital. Enfim, o enquadramento legal é sempre um bocadinho mais pesado que as outras matérias, mas felizmente ou infelizmente é essencial e, portanto, convém ter a ideia de que quando partimos para esta aventura da transição digital, temos que ter presente que há um enquadramento, de facto,
quer a atividade seja dirigida a consumidores, quer a atividade seja dirigida a empresas. É importante perceber que este enquadramento passa por normas que se dirigem exclusivamente à área online, mas também por trazer para essa área online normas que já são aplicadas sempre que se procede à venda em espaços físicos. Aqui, e depois terão acesso a esta apresentação, passo um bocadinho em revista o peso, para terem a noção de que o cumprimento, quando dirigimos a atividade a consumidores, é de facto muito mais pesado do que quando temos uma loja online dirigida apenas a empresas, e de facto há uma série de normas que têm que ser cumpridas, e isto tem uma especial relevância porque de facto, do ponto de vista comunitário, estas normas estão sempre a ser alteradas e vai haver, aliás, agora um pacote legislativo que vai também alterar bastante o nível de cumprimento que as empresas têm que ter online. Uma trave mestra de quem se queira dedicar à área da venda online é o nível de informação pré-contratual que é preciso fornecer aos destinatários. E, no fundo, é absolutamente essencial que sempre que se proceda à venda online haja uma série de informação que é disponibilizada antes de os consumidores se vincularem aos contratos. Isto passa por uma correta identificação do vendedor, passa por uma descrição considerável das características dos produtos que vendemos, uma obrigatoriedade de indicação do preço total a que estamos a vender os produtos, datas limite para a entrega dos bens, a existência de um direito que tem que ser informado aos consumidores de que podem desistir do contrato, a duração do próprio contrato, se os bens têm garantia, há também a necessidade, a obrigatoriedade de informar quanto às garantias dos bens. Enfim, isto poderá ser tudo muito mais, e daria cada uma sessão de per si do nível de informação que tem que ser disponibilizada, mas é um bocadinho para terem a ideia de que efetivamente é preciso ter a assessoria legal nesta matéria para ter a certeza que se cumpre com toda a informação pré-contratual que tem que ser disponibilizada. Há obrigações específicas sempre que eu tenho uma obrigação de pagamento, porque eu posso ter sites que pura e simplesmente servem para promover a marca e não têm venda online, mas se eu tenho efetivamente venda online, há uma série de informação que tem que estar clara e visível imediatamente antes do consumidor concluir a sua encomenda, e essa informação tem que ser disponibilizada e é preciso existir um botão claro com a obrigatoriedade de pagamento. Outro ponto importante é que todas as lojas online têm que ter a informação clara dos locais de entrega. Eu dei aqui, enfim, passando a publicidade, um exemplo de um site, mas isto é muito importante, este ponto é muito importante, que haja uma indicação clara. Exatamente porque o site online é uma loja aberta ao mundo, que o consumidor saiba onde é que aquela empresa entrega ou não entrega os seus bens, e essa informação é obrigatória. E isso faz-nos passar aqui para o segundo ponto, que é quando eu tenho uma loja online, em que medida é que eu dirijo ou não a minha atividade a todos os países que têm acesso à minha loja, e que consequências é que efetivamente tem eu dirigir a minha atividade a determinado país. Portanto, este ponto é fundamental e pareceu-me aqui importante, uma vez que toda esta conferência é pensada não só para a transição digital, mas também para a possibilidade de internacionalização dos próprios negócios, e se eu penso efetivamente internacionalizar o meu negócio, eu tenho que perceber se a informação que eu disponibilizo online acaba por ser considerada uma direção da minha atividade àquele país. E porquê que isto é importante? Isto é importante sobretudo porque existem normas imperativas de direito do consumo que vão ser aplicáveis se eu dirijo a minha atividade a esse país. E podemos dizer que no âmbito da União Europeia, grande parte das normas resultam de diretivas e da transposição de diretivas, e portanto há uma certa homogeneidade do tipo de obrigações que tenho que cumprir face aos consumidores. O mesmo poderá não ser verdade quando dirijo a minha atividade a países fora da União Europeia. Enfim, há uma série de indícios, isto são matérias jurídicas que podem ser tomadas em consideração como direção
da atividade a um determinado país, que passam pela língua do site, pela moeda, pela publicidade dirigida, mas é importante, e aquilo que eu quero que fique claro neste pequeno aperitivo, digamos assim, das normas aplicáveis, é que é preciso tomar em consideração esse ponto, sob pena de depois poder estar a infringir normas imperativas desses países, se considerar que eu estou a dirigir diretamente a minha atividade a determinado país em concreto. Passar também só aqui muito brevemente, porque efetivamente aqui a ideia é dar aqui umas pinceladas gerais do tipo de preocupações que podemos ter do ponto de vista jurídico quando temos um negócio online. O direito de livre resolução, que muitos consideram que é um direito transversal, quer à venda nas lojas físicas como nas lojas online, é um direito que é restrito da venda à distância e, portanto, só é um direito na venda à distância, e é um direito importante que as empresas têm que considerar, que é que qualquer consumidor pode desistir do negócio no prazo de 14 dias desde a data da celebração do contrato, no caso de prestações de serviços, ou da data em que recebe os bens. E isto acaba por ser um ponto importante na gestão da logística, na gestão das suas existências, saber que o consumidor durante 14 dias pode desistir. E é obrigatório informar o consumidor desse direito, sob pena de o prazo para o exercício do direito poder ser tão longo quanto 12 meses desde a data, enfim, aqui no caso de compra e venda, da data da recepção dos bens. Enfim, há depois particularidades, que é a partir do momento em que eu informo o consumidor, então obviamente aí o prazo dos 12 meses cessa e eu passo a ter apenas um prazo de 14 dias desde essa data. É obrigatório na minha loja online eu ter um formulário no qual o consumidor poderá, se assim o quiser, utilizar para proceder à desistência do contrato. E há uma obrigatoriedade de reembolsar o consumidor de todos os pagamentos recebidos, incluindo os custos de entrega, e fazê-lo através do mesmo meio de pagamento. Há sempre penas relativamente pesadas, sanções para o incumprimento de todas estas obrigações, e no caso, por exemplo, de não cumprir este reembolso, há uma obrigatoriedade de devolução em dobro. Terminando aqui, deixando aqui só a ideia, enfim, de que isto é uma matéria bastante vasta no que respeita ao cumprimento das obrigações. Há, de facto, uma série de obrigações que eu tenho que ter online, eu tenho que ter os termos e condições, eu tenho que ter os avisos legais, eu tenho que ter também a política de privacidade, enfim, que aqui nos levaria para a matéria da proteção de dados e a política de cookies. Tenho que ter referência a entidades de resolução alternativa de litígios e tenho também a obrigatoriedade de ter um livro de reclamações eletrónica. Enfim, deixo aqui uma barra típica de todas as lojas que todos nós frequentamos. Isto acaba por ser uma indicação daquilo que identifiquei como alguns dos pontos fundamentais quando pretendemos ter uma loja online e que são importantes tomar em consideração, obviamente cada um deles, e estou aberta às vossas questões e disponibilizaremos esta apresentação, portanto a APD também a disponibilizará, e estes são no fundo alguns dos pontos fundamentais quando ponderamos do ponto de vista do enquadramento jurídico a disponibilização de uma loja online. Muito obrigado, doutora Ana. Foi uma excelente apresentação e acho que é importante para quem nos está a ouvir e quem nos está a ver perceber que o enquadramento legal existe, que já estão as regras estabelecidas. Pode haver um ou outro ajustamento no futuro, mas do ponto de vista legal que as instituições e que as organizações, inclusive, que os clientes estão protegidos. E eu, antes de apresentar o próximo convidado, o próximo orador, que é a doutora Daniela Agra, eu relembrava a quem nos está a ouvir que estão abertas a possibilidade de fazer questões. Eu acho que a parte interessante deste tipo de eventos é exatamente o aumentar a consciência das pessoas sobre aquilo que podem ou não podem fazer, e nesse sentido, qualquer dúvida que tenham, podem usar esta ferramenta para pôr as dúvidas, que no fim teremos todo o gosto em discutir e em tentar esclarecer essas dúvidas. Portanto, eu agora passava a palavra à doutora Daniela Agra, que é diretora de Estratégia Brasil e diretora no Porto, da empresa Atrevia, e que nos vai falar um bocado dessa componente essencial em que muitas das nossas PMEs não estão a olhar, que é um plano estratégico para o marketing online. Doutora Daniela.
Eu penso que nós estamos a ouvir. Se puder ligar. Estou? Agora já ouvimos, obrigado. Agora sim, muito bem, muito bem. Ultrapassado aqui este pequeno issue técnico, antes de mais, muito boa tarde. Portanto, em nome da Atrevia, queria agradecer à APD pelo convite e dizer que é um gosto estar convosco. Enfim, não existe aqui e-commerce sem comunicação e marketing. Penso que realmente temos aqui, em termos de matéria, a comunicação realmente é muito importante neste âmbito. O que eu trago aqui, uma vez que o tempo é realmente curto, são algumas reflexões acerca do marketing e da comunicação ligados ao e-commerce e a todo o ecossistema. Posso interrompê-la, Daniela? Nós não estamos a ver apresentação nenhuma. Eu sei que a Daniela tinha enviado uma apresentação. Sim, mas eu... Nós não a estamos a ver, Daniela. Não conseguem ver? Não. E agora? Agora sim, se tentar... ou passa slide a slide, como aconteceu com o... Ok. Está ótimo, Daniela, está ótimo. Ok, obrigado. Muito bem. Como dizia, e portanto o tempo é curto, é escasso, por isso vou tentar ser também bastante objetiva. Aproveito este momento para fazer aqui algumas reflexões no que concerne, portanto, o e-commerce e a comunicação e o marketing, deixando para um outro momento, para o próximo webinar, enfim, mais detalhes sobre dicas, ferramentas ligadas à conversão e ao sucesso, portanto, deste canal direto de vendas. Nunca pensamos que tudo ficaria... Nunca pensamos que tudo ficaria em suspenso, mas ficou, é um facto, com esta pandemia. E se para muitos a realidade digital e o e-commerce há muito é uma obrigatoriedade, para outros a curva de aprendizagem e usabilidade é inicial, nomeadamente em todas as etapas do processo. Gerar então receita e entender o entorno é um cenário por desbravar para muitas empresas, dando-lhes aqui um grande espaço e uma grande oportunidade. Portanto, o coronavírus, efetivamente, e trazendo este marco, esta realidade, transformou o consumo global, uma transformação que efetivamente obriga a uma reinterpretação de hábitos, comportamentos, desejos, do ponto de vista pessoal, social e profissional, portanto, do consumidor. Cresceu, como todos e como já foi mencionado de alguma forma pelos colegas, estes tempos e o próprio e-commerce beneficiou, portanto, do crescimento da internet, do consumo, digamos assim, à internet, e trago aqui, enfim, um bocadinho uma fotografia de algumas das marcas do crescimento deste consumo, de algumas marcas. O tráfego, por exemplo, dos dados da NOS, na primeira semana de confinamento, cresceu 70%, em Espanha, com a Movistar, esta marca registrou um aumento de 35% do tráfego. O WhatsApp teve picos de crescimento como nunca antes vistos, de 700%, sendo que, inclusive, algumas marcas aproveitaram, enfim, para aumentar a sua influência e para oferecer determinados produtos, como é o caso, efetivamente, da Call of Duty, enfim, que passou a disponibilizar durante o fim de semana jogos, enfim, grátis. Em termos daquilo que são os mídia, como também penso que já teríamos percebido também, houve consumo, tem havido um consumo realmente muito interessante. Os telejornais aumentaram consideravelmente as suas audiências. A 19 de março, a SIC alcançou o noticiário mais visto desde 2016, enfim, um marco histórico. O Jornal Público teve 45 milhões de visitas online em março. Enfim, temos aqui verdadeiramente dados importantes e que mostram efetivamente o quanto o digital ganha espaço e ganhará efetivamente no futuro. À medida que efetivamente foram passando os dias, nestes últimos tempos, houve áreas que efetivamente conseguiram beneficiar dos seus canais de venda online.
o retalho, a alimentação, a própria saúde, tudo que foram produtos de saúde, efetivamente beneficiaram. O e-commerce aplica-se a qualquer setor, produto, serviço, experiências inclusive, sendo que houve setores que beneficiaram mais com esta pandemia, alimentação, retalho, saúde, como passo a redundância. Todavia está claro que todos os demais setores podem adaptar-se e beneficiar efetivamente com as vendas online, desde que tenham realmente estratégias definidas e de comunicação bem definidas e bem assertivas. Quem melhor e mais rapidamente se adaptar ao novo cenário será quem sairá mais reforçado do mesmo. E aqui lembraria que uma tendência é geralmente uma inovação, uma mudança no modelo, algo que torna, enfim, que toma conta dos consumidores. Uma tendência gera diferenciação e transforma novidades em lucro. Contudo, se todos recorrem à mesma estratégia de diferenciação, ela deixa de ser eficiente. O que é que quero dizer com isto? Que aqui realmente é a oportunidade, é o momento para se criarem estratégias diferentes, assertivas e muito segmentadas, porque é assim que o online, é assim que o e-commerce funciona do ponto de vista da comunicação. Quais são as novas oportunidades? São várias as oportunidades. As empresas vêem-se com oportunidades de reduzir efetivamente os seus custos, mesmo que tenham que investir numa fase inicial em termos de estrutura do marketing, no âmbito do e-commerce. Todavia, esse investimento depois trará efetivamente custos mais reduzidos para as empresas. Estas veem uma oportunidade de identificar cada público e se relacionarem um a um. Cada utilizador cliente efetivamente no online é único e tem de ser abordado de forma singular. Existe aqui a necessidade e a percepção que tem que haver por parte das empresas da microsegmentação. Esta é fundamental. Comunicar então de forma pessoal, personalizada e simultaneamente em massa, ok? Há que combinar estes dois âmbitos. Trata-se de uma nova interpretação da máquina humana. Esta é a grande possibilidade que temos para reinterpretar, para voltar a entender, enfim, como funcionam as pessoas, que por sua vez são singulares e que, enfim, estão em constante mudança. 86% das pessoas a nível global já alteraram os seus hábitos de compra devido ao coronavírus. Eis uma oportunidade, efetivamente, do e-commerce gerar as chamadas colas sociais, ou seja, potenciar, fazer com que o cliente, o usuário, volte várias vezes ao site e o possa efetivamente recomendar. E aqui não basta um produto ter qualidade, é necessário, e aí entra a comunicação e o marketing, é necessário trabalhar todo o layout relacionado e inerente àquilo que possa ser um produto. Em termos, portanto, de todo o ecossistema, digamos assim, da comunicação e entrando propriamente aqui um pouco, dando aqui uma pincelada naquilo que é o próprio marketing, é fundamental, as empresas estando e aproveitando esta oportunidade no e-commerce, é fundamental que efetivamente criem estratégias omnicanais, ok? Porque o e-commerce é apenas uma ferramenta, portanto, não é, de venda, de divulgação de um determinado produto, enfim, serviço ou experiência. É necessário que efetivamente as marcas trabalhem com transparência e credibilidade, consigam trabalhar o seu e-commerce, o seu site, efetivamente, de uma forma tendo-o certificado, seguindo toda a parte da regulamentação, legislação que foi mencionado há instantes. Obter aqui reviews de clientes é fundamental, que terceiros recomendem, portanto, os próprios conteúdos, o próprio site, efetivamente.
Lembrando que estamos na era do marketing digital, onde o conteúdo é rei, há que trabalhar efetivamente de uma forma muito estratégica tudo o que é conteúdo, tudo o que é imagem, tudo o que é vídeo, tudo que são redes sociais, meios de comunicação e integrar, enfim, todas estas ferramentas para que se possa ter efetivamente uma comunicação 360. O futuro próximo no que concerne, enfim, o e-commerce, o caminho natural do e-commerce está sim no comércio social, nas opiniões que os clientes, usuários e influenciadores possam ter. O conteúdo, como disse há instantes, é rei no marketing digital, nesta era. Provavelmente o que chamamos de forma prosaica e-commerce virá a chamar simplesmente comércio. Note-se que o contacto cara a cara sempre será necessário, mas não em todas as etapas do processo. Uma vez que o cliente conhece e confia num determinado produto na marca, ele vai comprar na internet, ok? Ele vai se informar, porque atualmente o consumidor é informado, tem toda a informação e ajuda inclusive em muitas marcas no desenho dos próprios produtos. O físico será mais para visitar, para conversar e não tanto para vender. Isto são algumas das teorias das quais, enfim, acreditamos que tenham realmente fundamento e que o futuro passará por aqui. Vamos ver empresas que estão dispostas a explorarem, enfim, e a procurarem os bytes e encontrarem aqui nestes bytes, portanto, o seu oceano azul. Penso que há aqui essa oportunidade que inclusive o momento atual nos trouxe para que haja uma nova reflexão, um novo olhar sobre aquilo que é efetivamente esta ferramenta que temos à disposição, que as marcas têm à disposição, o e-commerce. Enfim, procurei ser bastante sintética, espero, mas ficarei disponível para qualquer questão que possa haver. Muito obrigado, Daniela. Acho que foi uma excelente exposição também. Eu acho importante, enquanto alguém da tecnologia, eu mesmo, acho importante lançar o alerta que isto do e-commerce não é criar um site e pôr o site no ar. Existe toda esta componente de marketing digital que é essencial, conhecer os algoritmos do Google, conhecer todo este ecossistema para que o negócio possa vingar. Eu costumo brincar, e a comunidade brinca, a dizer que a melhor forma de esconder um morto é na segunda página do Google, já ninguém lá vai. Portanto, precisamos claramente das vossas competências para que a coisa apareça sempre na primeira página. Sempre otimizada, exatamente. É isso mesmo. O próximo convidado é o engenheiro João Oliveira, ele é coordenador do Núcleo de Gestão de Clientes da Cibos. Se tudo até agora correr bem, chegamos à parte importante, que é a parte do dinheiro, não é? Como é que as lojas conseguem cobrar e monetizar todos os seus produtos. João, tenho o palco, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer mais uma vez tê-lo cá. Muito obrigado eu pelo convite da APD. Portanto, aqui aquilo que eu venho falar um pouco e fazer também aqui um overview daquilo que tem sido a missão, principalmente da Cibos. Eu não sei se me estão a ver a apresentação. Sim, João, está tudo bem, está ótimo. Tem sido o desafio e a missão da Cibos neste momento de confinamento social. E, portanto, estou a apresentar aqui um bocadinho aquilo que é a importância dos meios de pagamento nestes momentos de transição, nomeadamente no momento que vivemos atualmente. Portanto, mais do que nunca, nós fomos revisitar um bocadinho aquilo que são os valores da empresa. A empresa é essa que é o principal processador em Portugal, e naquilo que são os valores que fazemos questão de os manter e afirmar constantemente, e aqui realço a confiança. Portanto, aqui nestes momentos de incerteza da mudança, garantir essa mesma confiança. Inovação, ou seja, este é um fator bastante importante daquilo que é o nosso drive, ser os pioneiros e antecipar estas tendências. Integridade, portanto, garantir aqui a transparência e o rigor com os nossos parceiros e clientes, e naturalmente a excelência, que é o compromisso que nós temos de fazer sempre mais e melhor. Ou seja, dentro desta missão que assumimos perante o contexto atual, isto assentou aqui basicamente em 3 vértices. Portanto, um deles, que até na apresentação, é interessante, na apresentação anterior, aparecia ali uma imagem da nossa infografia.
portanto, semanalmente nós partilhamos informação ao mercado de forma a que possamos apoiar o ecossistema empresarial neste difícil processo de tomada de decisão, com base numa incerteza que é sempre complicado estarmos a tomar algumas decisões com base nesta mesma incerteza. Por outro lado, comunicar quer a comerciantes, quer a consumidores, todas as nossas formas de pagamento essas que neste momento o foco é dar visibilidade das formas de pagamento que são aconselhadas pelas autoridades de saúde e que minimizam o contágio. E, por outro lado, simplificar tudo aquilo que são processos de contratação e implementação, de forma também a apoiar o ecossistema empresarial nessa mesma disponibilização de meios de pagamento e neste momento de transformação, portanto, ter esses meios de pagamento disponíveis de uma forma muito ágil e muito simples. Dentro daquilo que é a informação que passamos ao mercado, como dizia há pouco, começámos a lançar uma infografia semanal com alguns indicadores a nível de perfil de consumo. Eu queria dar-vos aqui também só algumas notas daquilo que foi a última infografia que lançámos, ou seja, fazer aqui, só para ser mais simples, 3 momentos. Portanto, identificámos aqui um momento que é uma média semanal dos 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, em que criamos um index, portanto, essa média equivale ao valor 100, e portanto, depois analisamos com base nesse index aqui a evolução do volume de pagamentos que é feito. 3 momentos, portanto, o momento 1, no início de março, quando é identificado o primeiro caso de Covid em Portugal, momento 2, no final de março, que é onde nós atingimos aqui um pico negativo a nível de volume de transacional. Momento 3, a última semana de abril, onde de facto já estamos a assistir aqui a uma retoma. Alguns dados interessantes, dizer-vos que, por exemplo, a região de Lisboa e Val do Tejo foi a região que teve o maior pico negativo, portanto no final de março atingiu aqui uma quebra de cerca de 62%, e que neste momento já tem aqui uma retoma e, portanto, a quebra só se situa nos 48%, e também a Madeira. A Madeira, de facto, teve aqui uma quebra no final de março de 59%, sendo que neste momento já teve um crescimento e, portanto, a quebra acaba por ser de cerca de 47%. No sentido inverso, aparece o Alentejo, com quebras nos dois períodos de 43% e 24%. Portanto, o Alentejo teve um impacto menor de todo este processo de confinamento social. A nível nacional, o volume de compras tem vindo a crescer lentamente, ou seja, na última semana, desde a última semana de março, que houve aqui um registro de uma quebra de cerca de 56%, e portanto aquilo que nós temos estado a assistir é gradualmente a um crescimento do volume de compras em Portugal. Sabemos que também este volume de compras é acentuado pela fuga, entre aspas, do consumidor à utilização do dinheiro. Portanto, o dinheiro tem sido um dos pontos de contágio que tem sido identificado por algumas entidades de saúde e, portanto, também sentimos que existe aqui alguma fuga por parte do consumidor a esse meio de pagamento. No entanto, continua a ter uma utilização bastante acentuada. Por outro lado, o MBWay, que acaba por ser a solução B2C mais visível da CIBS, tem tido um crescimento muito acentuado. Ou seja, os volumes de compras da MBWay têm tido um crescimento muito acentuado, quer no físico, quer no online. Fazendo aqui também um paralelismo destas duas realidades, do físico e online, dizer-vos que, por exemplo, o ticket médio, desde o momento 1, ou seja, do princípio de março até ao final de abril, teve um crescimento gradual. Ou seja, tanto num como no outro canal, o crescimento é à volta dos 3 euros, sendo que no online o ticket médio já era ligeiramente superior, também na mesma proporção, cerca de 3 euros face ao físico, mas, portanto, foi semelhante aqui o comportamento a nível de evolução do ticket médio. No online, além de outros dados que também já foram partilhados por os meus colegas de painel,
que tem havido um crescimento e um aparecimento de novas plataformas. Aquilo que também destaco é que o MBWay continua a ser e está a cada vez a ter um peso maior nas compras que os portugueses fazem online. Portanto, é um meio de pagamento seguro, onde a autenticação forte é feita no próprio telemóvel do cliente, e isso tem sido uma das vias que tem sido muito privilegiadas, um dos fatores que tem sido muito privilegiados pelos consumidores que optam por essa segurança através da escolha deste meio de pagamento. Ficando aqui um pouco no MBWay, portanto, o MBWay é a aplicação em Portugal que tem mais utilizadores, a aplicação financeira com o maior número de utilizadores. Já temos hoje em dia cerca de 2,2 milhões de utilizadores, estamos presentes em mais de 126 mil comerciantes e temos aqui operativas das duas formas. Ou seja, esta tem sido um pouco a comunicação que nós temos feito ao nosso mercado, é deste tipo de operativas que são seguras, são ágeis e são muito confortáveis para o utilizador. No online, a única coisa que o utilizador tem de introduzir é o número de telemóvel, recebendo depois um push notification no seu telemóvel após a confirmação do processo de compra para fazer a validação desse mesmo processo de compra. No físico, temos duas operativas possíveis, uma que é agnóstica ao sistema operativo do utilizador do telemóvel, portanto, pode ser em Android ou iOS, que é a leitura do QR Code que aparece em cerca de mais de 80% dos terminais em Portugal, e esta operativa tem tido uma enorme adesão por via de não haver qualquer tipo de aproximação ou de contacto com o terminal. Portanto, a aproximação é só aquela que seja suficiente para a leitura do QR Code no terminal, ou então o NFC, que funciona a imagem do pagamento com o cartão contactless, através de um sistema de Near Field Communication, portanto, de aproximação do telemóvel ao terminal, e que está apenas disponível em Android. Por fim, dar-vos aqui também uma visão das soluções, sem fazer aqui uma análise pormenorizada que podemos ter aqui a oportunidade de a fazer noutras sessões, mas soluções que possam trazer valor na aceitação de compras no físico e no online, através da aceitação dos vários meios de pagamento que temos disponíveis e mais utilizados em Portugal, nomeadamente o cartão de crédito, quer numa compra física, quer numa compra não presencial, a compra por via do pagamento de identidade e referência ou do MBWay, e aqui, em todas estas soluções, nós temos aqui uma preocupação muito forte com a segurança, ou seja, temos todos os certificados que nos permitem serem soluções PCI compliant. Por outro lado, utilizamos enquanto mecanismos de segurança adicional o 3D Secure, que é um mecanismo que também permite uma segurança adicional através do envio de um SMS ao utilizador, e temos a nossa equipa de controle de fraude com a nossa solução própria de controle dessa mesma fraude, que é a PayWatch, e, portanto, nesse aspecto, é uma das prioridades que estamos a dar a todas as nossas soluções, é exatamente a segurança, todas elas. Até porque é algo que nós sabemos que o consumidor, e bem, prioriza da escolha do meio de pagamento. Por outro lado, disponibilizamos back-office intuitivos, que permitem a monitorização de tudo aquilo que são os pagamentos feitos por via das soluções. Agilizámos aqui, e aqui foi uma preocupação que tivemos neste período de confinamento e por via da urgência que havia de transformação do próprio ecossistema empresarial, de agilizar todo o processo de contratação e de integração e entrada em produção dessas mesmas soluções, de forma a que fossem cada vez mais soluções plug and play. E, por fim, tentámos ajustar e informar todos os vários use cases que identificámos que tinham esta necessidade no nosso mercado, nomeadamente pagamentos em loja, naturalmente, porque apesar de ter havido aqui um encerramento de alguns setores de atividade, nomeadamente na restauração, com esta transformação, houve aqui alguns restaurantes que se mantiveram abertos e alteraram o seu processo de negócio, e demos soluções para que eles pudessem aceitar os pagamentos com essa transformação. Tudo o que sejam processos de delivery, encomenda por telefone, e naturalmente mantivemos todas as soluções que temos disponíveis para integração em sites e integração em máquinas de vending, que continuaram a seguir os seus processos normais.
Portanto, a missão que tivemos, encarámos-la com um enorme espírito de missão, lá está, e com o intuito de apoiar todo o nosso mercado neste momento complexo que estamos a atravessar, ainda não acabou, e que pretendemos ser aqui uma mais-valia para todos eles. Muito obrigado, João. Acho que foi uma excelente apresentação de que esta parte da componente dos pagamentos está garantida e que, portanto, não é por aqui que nós não podemos, devemos aderir a este tipo de soluções. Agora, por fim, tínhamos o Alberto Lançós, é coordenador do e-commerce da DHL Express. Portanto, o que nos vai permitir ver aqui agora a última parte, o end of line, não é? Mas que nos consegue garantir durante esta parte de confinamento. Eu tenho brincado e tenho dito que existem os que estão na linha da frente, mas há aqueles que estão na linha atrás e conseguem garantir que o país funciona. Portanto, Alberto, muito obrigado mais uma vez também por ter aceito. É um prazer tê-lo cá e tem aqui o espaço para a sua apresentação. Boa tarde, eu é que agradeço em meu nome e em nome da DHL Express o convite da APD Portugal. Só questionar se estão a conseguir ver, se vê bem a apresentação. Sim, sim. Ok, só um bocadinho que eu é que deixei de a ver. Bem, não interessa, de qualquer forma eu tenho aqui, mas tenho que a passar, não é? Só um bocadinho, por favor. Ok, já se estará a ver? Não estamos a ver agora, Alberto. Agora perdemos a... Já consegue ver? Sim, conseguimos. Não está, é full screen. Já está? Está ótimo. Não sei se o Alberto consegue ver. Consigo. Está ótimo. Então está ok. Ok, obrigado. Então, como o meu nome é Alberto Lançós, sou especialista em e-commerce e trabalho na DHL Express. O meu contributo para esta sessão vai se centrar nos desafios da logística no e-commerce, trazendo aqui a experiência da DHL, enquanto líder mundial com mais de 50% de cota de mercado e com quem trabalham as grandes referências do e-commerce global. Esta será apenas uma overview de alguns tópicos que serão futuramente aprofundados neste evento que está já a ser organizado pela APD. A logística é um fator muito importante na maior parte dos negócios, mas nos negócios de e-commerce é ainda mais decisiva. A entrega acaba por ser o único contacto físico que existe entre o físico e pessoal que o consumidor tem com quem lhe vende o produto. Se pensarmos na globalização e nas exigências dos consumidores de hoje em dia, um serviço premium de logística pode ser a diferença entre uma experiência de compra a repetir ou uma experiência de compra a não repetir de certeza. No fundo, pode ser a diferença entre conseguirmos fidelizar ou não um cliente. Vou abordar superficialmente estes 7 pilares, visto que o tempo é curto, mas que são fundamentais para a logística bem-sucedida no negócio e-commerce. A cobertura global, só um bocadinho. O aumento da globalização comercial tem vindo a trazer-nos oportunidades de negócio em todas as partes do mundo, especialmente no negócio e-commerce. Porquê? Porque é muito importante que o parceiro logístico com quem vamos trabalhar tenha uma presença global sólida para que possa ser a solução para as entregas dos clientes que temos em todo o mundo. Isto é, falávamos ao bocado até aqui antes de começar a sessão sobre as diferenças entre os negócios online dentro do país, não é? Num negócio doméstico, por nós chamado, ou num negócio internacional. Os negócios internacionais têm realmente uns desafios muito grandes, como vamos ver aqui nestes pontos que vou falar a seguir. A DHL é a empresa mais internacional do mundo e posso partilhar até como curiosidade que está presente em mais países do que a FIFA e do que a Coca-Cola. O nosso conhecimento profundo da atividade nestes países vamos ajudar os clientes
no que toca às estratégias de abordagem em novos mercados e em novos países. Como vemos, a escolha do parceiro logístico internacional deve ser vista não só como um fator crítico de sucesso do nosso negócio presente, mas também como um suporte ao crescimento do negócio futuro, porque também nos vai permitir diminuir a dependência da conjuntura política e económica que tínhamos em alguns países ou continentes. Por exemplo, temos o exemplo da Venezuela, o exemplo de Angola, que de um momento para o outro colapsaram. E quem tinha negócios exclusivos nesses países terá que se ter alterado, não é, o seu modelo de negócio e terá que se ter direcionado para outros destinos, para outros mercados. Da minha experiência, há excelentes projetos de e-commerce que se destacam e trabalham muito bem a experiência de compra no plano digital, mas que depois descuram o fim do processo. A compra já está feita, já está finalizada, já está paga, mas a entrega não funciona, o fim do processo não é feito de uma forma fluida como é o resto. Mas também assim deve ser. O cliente deve receber o produto enquanto ainda sente a emoção da compra. E não passado uma semana, sem acesso a track and trace ou sem poder ele próprio gerir como, quando e onde vai receber a sua compra. Hoje em dia o cliente é cada vez mais exigente e quer ser ele a decidir como quer receber e como quer fazer, como quer, assim, no fundo, receber o seu produto. É importante, se costumamos dizer que a compra, não é, que há uma componente de emoção na compra e que até é feita muitas vezes por impulso, essa emoção não se deve perder até o unboxing, até o cliente ter o seu pacote na mão, a sua compra, não deve perder essa emoção, para que possa ter uma experiência de compra positiva e para que futuramente compre na mesma loja. Porque senão, se a experiência de compra for má, se demorar muito tempo ou se chegar em mau estado a compra, o que vai acontecer é que esse cliente não vai comprar, ou à partida não comprará mais na nossa loja. Devoluções. À partida, a maior parte dos que aqui estamos já fizemos compras online. Até já tivemos necessidade de devolver ou trocar alguma coisa que compramos. Quem está neste negócio, né, nas vendas online, tem que ter noção que isto faz parte do jogo. É uma coisa à qual não podemos fugir. E um cliente que não consegue trocar de uma forma fácil e rápido o seu produto, também dificilmente voltará a comprar-nos na nossa loja. A taxa de devoluções vai depender sempre do tipo de produtos que estamos a falar. Por exemplo, a tecnologia, se comprarmos um tablet ou um telemóvel, à partida só devolvemos se estiver avariado. Mas se comprarmos uma peça de roupa ou de calçado, há muito mais probabilidade de a termos que trocar. Neste tipo de produtos, a taxa de devolução costuma andar à volta dos 20%, 30%. Por isso, é indispensável que o parceiro logístico com quem trabalhamos que garanta um processo de devolução que seja simples, rápido e eficaz. Imaginemos, por exemplo, qual será a satisfação de um cliente que faz uma compra online, pretende fazer uma troca, seja por tamanho, seja por cor, por alguma questão, e demora nesse processo todo até conseguir ter a peça em sua posse 3 semanas, por exemplo. Será que ficará satisfeito? Será que vai voltar a comprar nesta loja online? Na minha opinião, um consumidor que tenha essa experiência de compra dificilmente voltará a comprar na mesma loja online. Com o mercado global, surgem também algumas... Ora, só um bocadinho, peço desculpa. Ok, eu estava no slide aqui. Com o mercado global, vão surgir também aqui algumas oportunidades de negócio globais. Em termos alfandegários, nós vivemos num paraíso comercial que se chama União Europeia. Estamos habituados em que a maior parte das compras internacionais que fazemos sejam feitas como se estivéssemos a comprar dentro do nosso país, não é? Como se fosse uma compra online feita cá. Não temos questões alfandegárias, não temos custos aduaneiros, é um processo simples. No entanto, quando passamos a vender para países extracomunitários, colocam-se aqui alguns desafios aduaneiros para a entrada das mercadorias
com custos e exigências legais, e que são diferentes em cada um dos países. Por exemplo, as vendas online para os Estados Unidos estão, em princípio, isentas de pagamento de direitos até aos $800. No entanto, se esses mesmos produtos forem vendidos para o Brasil, já poderão ter taxas aduaneiras bastante elevadas. Na minha opinião, devemos aproveitar esta diversificação geográfica dos clientes, primeiro, será o mais óbvio, pelo crescimento do negócio, mas depois também porque nos permite dar mais segurança ao nosso negócio, porque acabamos por ficar menos dependentes de uma zona geográfica, seja por questões sociais, por questões económicas, por várias questões. Na DHL, por exemplo, o desalfandegamento é expresso e é efetuado enquanto o envio ainda está no ar, para quando a mercadoria chega ao país de destino, possa seguir diretamente para a entrega. Também aqui, com o nosso conhecimento profundo de todas as alfândegas do mundo, vamos conseguir ajudar as empresas online na melhor forma de entrarem nos países e conseguirem, dessa forma, ser mais eficazes e mais rentáveis. Porque há sempre uma percentagem razoável, em alguns países, no valor da compra, no valor dos direitos, não é? Os direitos ainda são uma parte considerável do valor do produto, ou podem ser. O processo logístico no e-commerce também exige bastantes recursos, ou pode exigir bastantes recursos. Na minha experiência, acho que é indispensável que todos os processos estejam o mais automatizados possível, para que seja eficaz e mais rentável. A integração das plataformas, das lojas online, com o processo de expedição do parceiro logístico é, na minha opinião, essencial, porque também nos vai permitir que um processo manual que é trabalhoso e demorado seja feito de forma automática, com diminuição de custos e de erros humanos. No caso da DHL, temos plugins gratuitos para integração com as plataformas mais usadas no mercado, são estas que poderão ver aí, entre Magento, Shopify, WooCommerce, entre outros, mas também para integração com lojas online de desenvolvimento próprio. Acrescentando a isto, a DHL, enquanto empresa com forte responsabilidade ambiental e social, tem uma meta zero emissões de carbono em 2050. Desenvolveu o Paperless Trade, que permite que não haja qualquer documentação em papel a acompanhar o envio. E toda a interligação com as alfândegas é feita de forma digital. Isto é, há uma poupança de papel e de processos que, de outra forma, geravam tanto mais recursos como mais custos ambientais. Outra questão também muito importante na entrega são as opções de entrega. É a forma como se desenrola o processo da entrega. Muitas vezes há empresas de e-commerce que querem ser elas próprias a gerir a entrega aos seus clientes. Eu não acho que seja esse o caminho a seguir para haver uma boa experiência de compra online. Tendo em conta que os consumidores são cada vez mais exigentes, como dizia há bocado, é muito importante que eles próprios possam decidir e gerir onde vão receber o seu produto. Podemos ver aqui na imagem como é que funciona o nosso serviço gratuito da DHL, o On Demand Delivery, onde é disputada uma mensagem ou um e-mail com um link. O cliente entra através desse link e tem diversas opções para o caso de querer alterar a entrega, seja a data, seja a morada, seja recolher num service point, num locker, tem várias opções. E isto mesmo depois da encomenda já ter sido expedida. Quer dizer, ainda à última hora vai conseguir alterar o sítio ou a data ou a forma como vai receber esse produto. Força da parceria enquanto também fator de segurança. Se numa compra offline, numa loja, a confiança já é um fator muito importante, no comércio online torna-se decisivo. Como vimos até agora nesta sessão, claro que é importante sabermos que a plataforma não vai falhar, que os meios de pagamento também não vão falhar e que são os mais adequados, que o marketing digital está a ser eficaz e está a levar o nosso site
aos clientes que queremos captar, que conseguimos cumprir os requisitos jurídicos, mas também é vital que a entrega dos produtos que foram comprados e que já estão pagos, né, que isto é uma particularidade importante no e-commerce, é que as lojas recebem antes de enviar, e em lojas que o cliente confiou, né, o cliente comprou é porque confiou na loja, na marca, que essa entrega desse produto também não vai falhar. É muito importante garantirmos que o cliente tem uma experiência de compra de confiança, porque só assim vai confiar na nossa loja para nos voltar a comprar. Isto é, o que todos queremos e que sabemos que são sempre mais rentáveis, ou que é sempre mais rentável, ter clientes fidelizados, não é? Que o custo de um cliente fidelizado é sempre mais baixo. Aqui também, em jeito de conclusão, todas as relações duradouras, sejam elas pessoais, profissionais ou comerciais, estão assentes na confiança. A DHL é uma marca reconhecida em todo o mundo, ajuda também a dar mais confiança na hora da conversão, na hora em que o cliente decide efetuar a compra e em que vai fazer lá o clique, porque nos escolheu a nós. Acabando como comecei, a confiança é indispensável na escolha de parceiro logístico, pois é o único contacto físico e pessoal que existe com o consumidor num negócio de e-commerce. Isto não é fácil em 10 minutos abordar estes temas todos, haveria muito mais para dizer, mas penso que já deu para ficar com uma ideia. De qualquer forma, a apresentação vai ser disponibilizada e vai também um anexo no fim com ligações ou com links a diversa informação, infografias de e-commerce, estudos de mercado, industry trends, coisas que podem ser bastante interessantes para quem está no mercado. Muito obrigado, Engenheiro Alberto Lançós, pela excelente apresentação. Penso que assim conseguimos cobrir todas as áreas que têm uma intervenção direta e importante na componente de e-commerce. Penso que foi esclarecedor todas as vossas apresentações. No entanto, quem nos está a ouvir colocou um conjunto de questões, não são muitas, também o tempo já vai avançando. Eu, se calhar, começava por agregar as questões, agregava as questões jurídicas que faria a doutora Ana Ferreira Neves. E as questões jurídicas são, penso que a doutora Ana deve conseguir ler na parte de comentários, mas para todos ouvirem, quem nos está a ouvir, uma das questões é, existe algum enquadramento legal no caso das devoluções para produtos made to order? Ou seja, se forem feitos à medida, como é que é a componente das devoluções? E depois tínhamos aqui uma outra questão, que era para a Garrigues também, para a doutora Ana, e quanto às questões fiscais associadas ao e-commerce, designadamente no que diz respeito IVA e ISE. Eu penso que aqui o engenheiro Alberto Lançós já lançou um bocadinho a luz sobre as várias áreas geográficas e os custos, mas se calhar pediu o contributo da doutora Ana para estas duas questões. Muito bem, a questão do direito de resolução é muito pertinente e se tivéssemos mais tempo teria feito uma apresentação completa sobre as exceções e de facto quando temos um produto made to order, essa é exatamente uma das exceções que a lei prevê para não existir o direito de livre resolução, ou seja, se eu efetivamente tenho um produto que encomendei porque pus o nome numa camisola, porque vou ter uma festa para o meu filho e quis identificar todos os pratos com o nome dele, obviamente nesses casos não há direito de livre resolução, enfim, existem outras exceções ao direito de livre resolução que estão previstas na lei, mas essa claramente é uma das exceções previstas. Na parte fiscal, enfim, como referi, tenho que fazer aqui um disclaimer, eu não sou especialista em direito fiscal e, portanto, por isso referia que a Garrigues tem, nesta matéria, uma equipa multidisciplinar que trata destas matérias, mas, na verdade, do ponto de vista do IVA, por exemplo, esse ponto é importante, porque quando eu dirijo a minha atividade a um outro país, há um limiar a partir do qual eu tenho que ter, por exemplo, uma inscrição junto do fisco, etc. Não me queria pronunciar, não sei se são 35 mil euros para Portugal, mas deixaria isso e posso com os meus colegas de fiscal responder a essa questão, mas de facto é importante porque o trigger até para termos uma empresa que tem que estar registada num determinado país ou tem que ter obrigações fiscais é feita a partir de um determinado limiar e, portanto, essa questão é de facto também bastante relevante. Muito obrigado, doutora Ana. Fica já lançado o tema para uma das próximas sessões, a componente fiscal. Acho que é importantíssimo também, é um fator importante nesta componente.
Eu, se calhar, agora descia para a segunda pergunta. A segunda pergunta que temos é: boa tarde, no setor energético tem dados de crescimento no espaço digital e-commerce? Eu, se calhar, aqui pedi ajuda ao engenheiro Pedro Ferreira, da Oracle, que deve ter alguma experiência nesta área, e também, na componente dos pagamentos, pedi ajuda ao João Oliveira, se tem alguma noção, alguma métrica, alguns dados que nos possam fazer alguma luz a esta pergunta. Se calhar começava, pode ser pelo Pedro Ferreira, pode ser, engenheiro Pedro Ferreira. Boa tarde. Não, neste momento não temos os dados para partilhar especificamente do setor energético. Até porque o setor energético não tem sido dos setores mais tradicionais no e-commerce, é um setor que está agora a apostar, também com a venda de serviços adicionais à questão energética, de subscrições. Portanto, também para eles é um novo mercado que está a crescer e eu estou seguro de que ainda durante o decorrer deste ano iremos com certeza ter esses números decorrentes do que está a acontecer em Portugal no setor energético, mas do estrangeiro, eventualmente com algum trabalho poderão se encontrar, porque há muitas companhias que já o fazem há mais alguns anos. Certo. Engenheiro João Oliveira, do ponto de vista de pagamentos. Do ponto de vista de pagamentos, também não tenho os dados específicos desse setor. Aquilo que tem havido é alguma transformação do setor a nível de disponibilização de outros meios de pagamento, e posso dar o exemplo da EDP, que há razoavelmente pouco tempo, há cerca de 2 meses, disponibilizou o MBWay nas suas plataformas como um dos meios de pagamento disponíveis para se poder fazer o pagamento de uma conta, de uma reativação de um serviço, do que quer que seja. Mas não tenho aqui dados específicos desse setor. Ok. Temos aqui a última pergunta. A última pergunta tem a ver com a componente de cibersegurança de todas estas lojas online, um bocado direcionada para a ICEP. Se estão previstas métricas, para além da concepção das lojas em si, que introduzam estas preocupações nos roadmaps de financiamento. Existe sensibilização para estas questões ou estamos a incentivar uma migração para o e-commerce e só mais tarde se vai olhar para as questões de segurança, sendo que isso acrescenta inúmeros graus de risco? Eu, se calhar, aqui pedi ajuda mesmo ao Dr. Eduardo Henriques, mas eu completava esta pergunta com alguma experiência que tenho do passado. No passado, a Secretária de Estado, a Dra. Ana Lehmann, criou um grupo de trabalho e tive o prazer de contribuir para esse grupo de trabalho. E uma das coisas que estava a ser proposta nessa altura, e aquilo que se discutia, já foi há uns anos, é que os vale inovação que foram entregues para as PMEs, do ponto de vista de inovação, o que se discutia é que todas elas tinham feito um site, mas do ponto de vista de segurança desses sites, nunca houve preocupação em manter esses sites seguros e chegou-se a pensar em criar um package de cibersegurança para PMEs, ou seja, um vale de cibersegurança para PMEs. Portanto, Dr. Eduardo Henriques, eu pedi-lhe um bocado qual é que é a estratégia, o que é que está a pensar a nível da ICEP para isto? A ICEP, obviamente, não tem esta área para cobrir, não se dedica à área da cibersegurança. No entanto, a nossa área é da promoção internacional não tem muito a ver com cibersegurança. De qualquer das maneiras, é uma preocupação e eu percebo essa preocupação. A pergunta, Dr. Eduardo, é mais no sentido, quando nós temos vales de inovação, neste caso, daquela linha de financiamento que anunciou, se existe alguma... Não, esta matéria não está coberta. Esta matéria não está coberta. Por esta especificamente não está coberta. Isso, eu depois ia pedir ajuda ao Pedro outra vez, peço desculpa serem os mesmos, mas neste componente são importantes, que era a parte dos pagamentos, e a parte dos pagamentos eu, enquanto especialista também em cibersegurança, dizer que uso bastante o MBWay. No outro dia eu fui ao supermercado, esqueci-me da carteira, felizmente tinha o telemóvel, que é a minha carteira hoje em dia, mas pedi ajuda ao Pedro outra vez e ao engenheiro João sobre este tema. Sim, deixe-me só dar aqui uns apontamentos que podem ser relevantes. A questão da cibersegurança está na ordem do dia, portanto, as notícias têm sido públicas e obviamente só chegam aos meios de comunicação aquelas de maior impacto ou que as empresas não conseguem controlar. E este é algo que eu penso que a ideia dos vales, como estava a referir, não é solução, porque é um problema de constante monitorização e de constante atenção e constante formação também pelas equipas que têm que os encarar e que têm que os solucionar. Não estamos a falar de ter aqui equipas dedicadas de 1 ou 2 pessoas. Olhamos para organizações que têm equipas distribuídas pelo globo a trabalhar em 24 horas por dia, 7 dias por semana, atentas e em colaboração com as principais empresas de software do mundo, em que as vulnerabilidades que são identificadas muitas vezes afetam múltiplos fornecedores e, portanto, isto é um trabalho muito colaborativo no tema da segurança.
Da mesma forma que nós assistimos normalmente que as falhas de segurança que são exploradas e que resultam naqueles ataques que depois estão divulgados na comunicação social, advêm de problemas que já tinham sido identificados e para os quais até já existia resolução que não tinha sido atempadamente colocada em produção nos diversos sites. Onde é que está aqui a solução para a maioria das empresas e principalmente para as empresas que não se podem dar ao luxo de ter equipas dedicadas 24/7 a estes temas da segurança? Está em contratar os serviços de empresas de maior dimensão, os tais famosos serviços na cloud, que têm por trás equipas dedicadas a isto. E isto oferece esse conforto e oferece esse grau de segurança. Havia uma pergunta que tinha sido colocada por alguém aqui no question and answer deste evento sobre a questão da segurança. É essa pergunta que eu nos estava a colocar. E realmente o tema é crucial e passa muito também na escolha dos parceiros. Portanto, no momento inicial, quando se está a fazer a abordagem ao online, a escolha dos parceiros que vão suportar as infraestruturas tecnológicas é fundamental. Nós já ouvimos aqui a CIVES a dar conta de todas as proteções que oferece e dos mecanismos de segurança que tem. Eu não vou estar a referir as minhas, também são inúmeras, mas empresas como a Oracle e outros fornecedores deste elevado nível não têm tido registro, e vocês, isso é fácil de procurar aos dias de hoje na internet, não têm tido registro de quebras de segurança, porque é um trabalho exaustivo e é a prioridade número 1. Muito bem, muito obrigado. Pedro, o seu contributo nesta área. Peço desculpa, não é Pedro, é Dr. João, é Engenheiro João, desculpe, peço desculpa, confundi agora os nomes. Não tenho o microfone ligado, João, está em mute. Tá. Peço desculpa. Dizer-lhe que a segurança na CIVES, naturalmente, na área em que lidamos, que é uma área muito sensível como aos pagamentos, é top priority, portanto, é prioridade máxima que qualquer solução que nós tenhamos em produção tenha os mais elevados níveis de segurança. Também queria acrescentar que, portanto, apesar de todas as certificações que temos a nível de compras online, portanto, as nossas plataformas são todas PCI compliant e tentamos agilizar ou disponibilizar aos comerciantes com quem trabalhamos aconselhamento numa ótica de utilização, por exemplo, nas compras com cartão do 3DS, que é um método adicional de segurança e que a partir do final do ano, ao abrigo da PSD2, vai ser obrigatório. Por outro lado, a própria compra MBWay, se algo que nós nos orgulhamos de ter, é uma solução altamente segura. Ou seja, queria também deixar-vos aqui algumas notas sobre isso. Nós, no MBWay, temos uma operativa de Strong Customer Authentication, portanto, de autenticação forte, em que permite dar todas as garantias àquilo que são compras feitas por esse meio de pagamento. Nomeadamente, a questão das fraudes ou burlas que têm acontecido por via do MBWay não tem a ver com um pagamento feito através do MBWay, mas sim com uma utilização indevida por parte de burlões, lá está, de uma utilização fraudulenta, que se aproveitam às vezes de alguma ingenuidade de alguns utilizadores ou desconhecimento da própria operativa para conseguirem ter acesso às contas que estão associadas ao MBWay desses mesmos utilizadores. Nesse sentido, a CIVES, além de fortalecer, e tem fortalecido aqui através de alguns mecanismos que infelizmente não posso partilhar porque não são públicos, portanto, numa ótica também de garantir essa mesma não utilização fraudulenta do meio de pagamento, mas ao mesmo tempo trabalhamos com as autoridades diariamente na identificação dessa mesma utilização fraudulenta e pronto, tem havido, portanto, alguns casos que temos identificado, mas que naturalmente estamos permanentemente a trabalhar com as autoridades competentes para que sejam os seus utilizadores ou os utilizadores fraudulentos sejam identificados e penalizados por essas ações. Mas queria deixar a mensagem que de facto é um meio de pagamento extremamente seguro à imagem do outro meio de pagamento que é
mais conhecido ainda por via da sua antiguidade, que é o pagamento de serviços, e a segurança associada a ele tem sido um fator primordial para uma utilização tão abrangente como ele tem ainda hoje em dia. Certo, muito obrigado, concordo consigo e confesso que sou um ávido utilizador dessas tecnologias disponibilizadas pela CIVES, muito úteis e práticas, essencialmente nesta altura em que estamos todos confinados. Bem, resta-me... Peço desculpa, queria também aproveitar só para deixar a mensagem que temos passado frequentemente de nunca partilharem dados do vosso MBWay com desconhecidos ou com pessoas que não estejam dentro do raio de proximidade, de forma a evitar este tipo de ações que são roubos. Então, não há outra forma de os utilizar. Literalmente engenharia social. Muito obrigado. Queria agradecer a todos, acho que foi uma excelente sessão, um bocadinho longa, mas teve que ser numa primeira sessão em que pretendia ter todo o ecossistema de forma a mostrar que é possível fazer esta iniciativa do e-commerce. Queria anunciar a quem nos está a ouvir ainda que vamos começar a fazer um conjunto de sessões 2 a 2 e agora aprofundando muito mais as soluções e o detalhe e mesmo os conceitos. Alguns dos conceitos que foram hoje falados precisam de um bocado mais detalhe. E que terão a oportunidade de esclarecer questões mais pertinentes nessa altura. Portanto, o meu obrigado à APD, em particular o meu obrigado à doutora Dália, que fez todo este esforço da organização e resta-me desejar que haja saúde para todos, não é? E vamos nos vendo, nem que seja no mundo virtual. Um abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.